Então, se acomoda aí numa posição confortável, que você consiga ficar tranquilo e sem nenhum desconforto no corpo. Muito importante isso, que você não tenha desconforto. Você vai, se você quiser, nesse primeiro momento, não tem nenhuma exigência. Pode encostar na parede ou ficar fora da parede, sentar numa cadeira ou no chão. Né? Hoje a proposta não é tanta exigência física, né? Encontre aí o seu lugar, seu assento, né? Seu asana. E vai respirando profundo. Né? Faz umas 3 respirações mais profundas do que de costume. Tanto na inspiração quanto na expiração. Inspira mais profundo e exala mais do que de costume também, procurando esvaziar todo o pulmão. Pousa as pálpebras suavemente. Procura não apertar os olhos. Procura relaxar a testa e as têmporas, que é na ponta externa das sobrancelhas. Procura soltar o maxilar. Pode dar até uma leve abrida na boca, caso necessário. Deixa o maxilar bem solto. Relaxa os ombros, mas mantenha a coluna ativa. Mantenha a coluna crescendo. Vai se conectando com o momento presente. Procura ficar com a sua atenção focada na respiração. Naturalmente, eu digo naturalmente mesmo, a mente vai desviar o nosso foco para algum outro pensamento, alguma outra situação. E aí, quando a gente se der conta disso, o exercício é retornar para a respiração. Como se só isso existisse, né? Só existe a respiração e esse agora, na nossa vida, nesse momento. Procura não se identificar com os pensamentos. Qualquer pensamento que seja. Certifique se você está sem vontade de ir no banheiro. Certifique-se de que você está bem hidratado. E fica só na respiração. Sem expectativa de sentir nada em específico. Mas vai observando as suas variações sensoriais. Observa como vai mudando a sua percepção com esse exercício.
Lembra de voltar para a respiração. E vai percebendo se tem alguma parte no seu corpo dolorida ou contraída. E vai respirando, alongando se necessário, fazendo algum movimento, buscando mais conforto. Ou apenas sente esse desconforto. Deixa ele circular. A tendência do nosso corpo é se defender, é não sentir. A gente se abre para sentir. Então a gente descontrai. Devagar a gente vai retornando. Faz aí algum movimento corporal. Uma espreguiçada ou qualquer coisa que seja, que você queira, que sinta. Entrelaça os dedos, só para a gente fazer um alongamentozinho. Entrelaça os dedos, inclui o polegar e alonga lá em cima. Palma das mãos lá para cima. Só para expandir o tórax. Senta aí. E retorna devagar. Muito bom. Então, obrigado aí pela presença. Pessoal, todo mundo me ouvindo bem? Eu desliguei o áudio só para não ficar dando microfonia, né? Eu desliguei os outros áudios. Só dar uma pausa no som aqui. Então, como eu divulguei lá no grupo, hoje a aula vai ser teórica, né? Porque a gente sempre faz as práticas de yoga, né? Que são as práticas de asanas que a gente faz. E aqui no Ocidente, isso é visto como uma aula de yoga, né? A prática dos asanas. Só que eu procuro sempre trazer a essência, né? Eu sempre busco ir o máximo possível na raiz. Então, a prática de asanas, que aqui a gente entende como uma aula de yoga, é uma possibilidade. Os asanas, que são as posturas físicas do yoga, que é a prática física propriamente dita, a gente tem os asanas e os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Então, todas aquelas posturas de alongamento, de fortalecimento, equilíbrio, tudo isso compõe uma das pétalas do yoga, né, que é o que a gente chama de asanas. O yoga ele é composto por 8 angas, né? A palavra anga significa parte. Então, são 8 pétalas, é como se fosse uma flor, né? E essa flor tivesse 8 pétalas. Os asanas é uma delas, né? Então, vou falar, para que a gente tenha uma noção da amplitude da coisa, vou falar de um aspecto, uma parte de uma parte, né? Então, a gente tem antes dos asanas, que é o terceiro, né? Tem a ordem, inclusive. O terceiro anga, a terceira parte, que é os asanas,
ele vem depois de yamas e niyamas. A gente vai entender aqui, vou mostrar uns slides aqui que eu preparei para que a gente possa ser introduzido, né? Então aqui, todo mundo vendo bem? Ahimsa. Então, o que é ahimsa? Ahimsa, essa palavra ahimsa significa não violência, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Eu quis falar desse tema porque ele é o primeiro item da prática de yoga. Né? Ele, na verdade, ele é a primeira conduta que Patanjali considerou como importante, como algo básico para o caminho do autoconhecimento, para o caminho da autorrealização, ou seja, o caminho do despertar da nossa essência, né, da nossa verdadeira natureza. Né? Então, a rinsa, essa palavra, destrinchando um pouco, gosto muito da terminologia, rinsa significa violência e a significa não. Então, nas palavras em sânscrito, sempre que você vê uma palavra que tem a antes do resto da palavra, significa que é não alguma coisa. Então, a rinsa significa não violência. Só para contextualizar um pouco, né? Tudo isso vem dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Só citando a fonte, né? Todos os professores de yoga, a maioria, segue isso, tem isso como uma base, né? Então a gente tem isso, a gente se apoia nisso. Né? Uma das escrituras antigas que a gente utiliza, que são os Yoga Sutras de Patanjali. Então, os primeiros Yoga Sutras de Patanjali, ele começa com, não vou nem escrever aqui porque não vem ao caso hoje, mas só para contextualizar, né? Hatha Yoga Sushasana, que é agora o yoga. Outro dia a gente pode discorrer mais sobre esse sutra, que não é o foco de hoje. E a gente tem o segundo, depois que vem Yoga Chitas Vritti Nirodha. Né? Então, significa yoga é a sensação da inquietação mental. Essa parte que é bem importante, que está totalmente associado com esse assunto da ahimsa. Né? Então, Yoga Chitas Vritti Nirodha. Vou até escrever aqui. Eu acabei não colocando... Vou escrever aqui. Vou passar esses para baixo aqui. Yoga Chitas. Desculpa se eu estou escrevendo errado. Alguém que conhece. Estou escrevendo totalmente de cabeça aqui. Então, yoga é a cessação, né? Em outras palavras, essa palavra nirodha, né? Que significa ou controle, ou empoderamento, ou cessação, né? Está associado com controle essa palavra. Chitas Vritti, né? Chitas Vritti seria as inquietações mentais, seriam as flutuações da mente. Então, é como um lago sereno, seria a mente meditativa. E quando você toca uma pedra, os pensamentos são como as pedras atiradas ao lago, né? Que geram ondulações. Então, todo pensamento ele gera uma ondulação no campo, né? Que se propaga. Né? Então, isso é física. Né? Então, depois, Patanjali fala sobre os yamas e niyamas. Né? Só para contextualizar, para a gente não começar, não sei, não conheço muito bem vocês, então vou trazer desde o comecinho, né? Então, yamas e niyamas, yamas seriam atitudes, falando de maneira bem resumida, que é recomendado a gente não tê-las, né? Que a gente não agir dessa maneira. E niyamas seria atitudes que seria recomendado a gente cultivá-las. Então, os yamas, a ahimsa seria o primeiro. A ahimsa seria o primeiro yama. Então, vou falar um pouco dos yamas, né? A ahimsa, que é a não violência. Satya, que seria a verdade, que seria não mentir. Asteya, que seria não roubar. A parigraha seria a ausência de possessividade. E brahmacharya, que seria o controle dos sentidos. Seria tem muitas culturas que associam com celibato, mas não necessariamente significa não fazer sexo, né? Tem gente que associa brahmacharya só a isso, mas significa a gente
não ser escravo dos sentidos, né? Não ser escravo dos desejos. Não significa que a gente não pode ter desejos, mas ter o controle dos nossos desejos. Então, esse é o significado mais profundo de Brahmacharya, que a gente vai falar em outro dia, né? Vamos falar hoje sobre a Ahimsa. Então, esse é o foco do nosso hoje, a Ahimsa. Então, a violência, né? Falar um pouco sobre a violência. Existe um processo evolutivo natural, né? A espécie humana também passa por esse processo. A violência, a brutalidade, fez parte da evolução humana. Então, durante muitos séculos, vivemos em condições primitivas, egóicas, individualistas, líderes sem nenhuma moralidade. Eu coloquei exemplos aqui que veio na minha cabeça na hora que eu estava escrevendo. Esse ponto de vista não tem isso como errado, apenas uma fase mais densa da consciência. Então, não significa que tudo que a gente viveu até hoje como ser humano foi algo errado, né? Eu não vejo essa maneira errado. Porque aí a gente cria dualidade. Se a gente falar isso é bom, isso é ruim, né? Que não é a proposta do yoga, do caminho espiritual, nessa abordagem aqui, é o não julgamento. Então, a ahimsa seria uma evolução da consciência de um estado mais bruto, mais denso, para um estado mais sutil, né? Porque a gente entende que a vida muda, a vida evolui, né? Que é o que a gente falou aqui outro dia desse caminho do sutil para o denso e do denso ao sutil, que é o processo involutivo da consciência e o processo evolutivo, que é o processo da consciência vir para a forma e depois o processo da consciência voltar para a fonte. Então, pode-se dizer que o caminho espiritual é a busca da consciência pela fonte, independente de religião, né, do símbolo mental, da linguagem mental que se use, mas todos nós, de alguma forma, buscamos voltar para a fonte, né? Ter essa experiência, esse estado de consciência, né? Então, isso, Patanjali descobriu há milênios atrás que uma atitude de não violência auxilia a gente a voltar para esse estado de consciência mais sutil, né? Que vai trazer mais clareza mental e maior sucesso nas nossas ações e empreendimentos pelo mundo, né? Então não é errado. Você pode ver que a gente viveu como humanidade períodos muito difíceis, né? Muitas guerras, quantas guerras sangrentas, né? Na época da Grécia, né? Esparta, Roma, enfim, a Segunda Guerra, todas as guerras que a gente teve, todas as revoluções, a maioria das revoluções foi pela violência, né? Então, por mais que fala-se isso há milênios, existe um tempo evolutivo natural para a humanidade assimilar isso. Então, não é para ter aversão à violência, mas sim compreender da mesma forma que a gente compreende uma criança que está aprendendo a andar, né? Uma pessoa que ela é violenta, que ela é muito bruta, ela ainda está no estado bruto, né? Ela ainda não tem uma maturidade emocional, né? Ela ainda não... a gente não sabe a caminhada daquela pessoa, daquela alma, né? Então, aqui a ideia minha não é propor um julgamento da violência, mas sim uma compreensão, uma compaixão, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Agora é o momento em que, gradualmente, estamos sendo convidados a vivenciar outro estado de consciência. Então, muitas pessoas já sentem esse chamado faz muito tempo, né? Muitas pessoas que são chamadas para estudar certas coisas, a fazer trabalhos de caridade, enfim, a se desenvolver espiritualmente. Isso aí é porque, gradualmente, a gente está sendo chamado. Então, começou com poucas pessoas, então, cada vez mais esse chamado da evolução está se expandindo, né? Então, muitas pessoas hoje em dia estão buscando a espiritualidade. A espiritualidade, o desenvolvimento espiritual se tornou muito popular. Hoje em dia você encontra tudo no Google e no YouTube. Coisas que talvez em épocas atrás você tinha que viajar para encontrar numa biblioteca lá no outro lado do mundo, para encontrar um ensinamento que hoje em dia você encontra no Google. Então percebe que isso tá muito aberto, né? As informações estão aí, né? Só que a gente percebe que o excesso de informações não necessariamente ajuda, né? Porque a gente tem muita informação, muita coisa disponível aí. Nível de informação, livros, textos, vídeos, o quanta coisa tem no YouTube de autoconhecimento. Eu sou só mais um, né? Falando sobre a mesma coisa. Só que a grande questão não é as informações em si, mas é a prática, né? É na prática, é na vivência, é buscando praticar isso que a gente consuma isso, né? Então,
continuando aqui. Então aqui, tipos de violência eu separei. Então, por exemplo, vários exemplos tem, eu coloquei pouquinho só para a gente contextualizar. Então, por exemplo, na prática de yoga, não respeitar os limites do corpo, gerando lesões, é uma forma de violência que a gente faz com a gente mesmo, né? Violência física, que é a mais verbal, né? Por exemplo, denegrir a imagem de outra pessoa, tentando diminuí-la, é também um ato violento. Se alimentar de produtos onde tem exploração e violência no processo de fabricação. E aí já entra num nível que algumas pessoas podem se incomodar aqui, porque está relacionado com hábitos que a gente tem, né? Etc. Então, aqui a gente vive uma coisa chamada lei do karma, né? Que é a lei da ação e reação. Ou seja, tudo que a gente faz volta pra gente, né? Isso é óbvio. Mas quando eu tô na frequência do vitimismo, por exemplo, quando eu penso que outras pessoas são culpadas pela situação de vida que eu tô agora, pelo que eu tô vivendo, isso eu tô deixando de lado essa lei do karma, né? Então, o caminho espiritual significa, segundo pro yoga, significa viver a autorresponsabilidade, né? Então seria eu me responsabilizar pela minha realidade, né? Então não significa que a gente não tem que se posicionar, não significa que a gente tem que aceitar tudo e não, às vezes é necessário certas atitudes mais bruscas, né, para impor limites, né? Mas de um outro lugar, de uma outra consciência, entendendo que se eu abrir a porta para aquela situação na minha vida é uma responsabilidade minha, né? Consciente ou inconscientemente, né? Então a gente não pode mudar as outras pessoas, mas o que eu posso mudar para não atrair mais aquele tipo de situação desagradável, né, que me leva ao sofrimento. Então, entender essa lei do karma, né, esse lance da lei do karma é bem importante da gente entender. Muito bom. Continuando. Então, a causa da que a gente entende como violência é isso aqui, né? Vou usar um pouco da linguagem do budismo, né, que é só para variar um pouco, para mostrar que é tudo uma coisa só. Avidya. Né? Avidya significa ignorância, né? Que não é uma ignorância que significa, não tem a ver com não saber ler ou não ter certas habilidades intelectuais. Não é esse tipo de ignorância que é a avidya. Significa o desconhecimento da nossa verdadeira natureza. Ou seja, grande parte dos seres humanos que vivem no planeta Terra não sabem quem são no nível profundo, né? As pessoas vivem no automático, né? Vivem tem que sobreviver, então fazer o quê, né? As pessoas vivem numa conduta totalmente focada em pagar as contas só, em ter um prazer fugaz no final de semana, né? E aí, em algum momento da nossa caminhada, a gente acaba sentindo interesse por algo mais profundo, né? Naturalmente, a gente vai buscar algo mais profundo. Então, outra causa da violência é o que a gente entende aqui como apego à forma. Apego à forma significa não aceitar a impermanência, né? Ou seja, quando eu não aceito a impermanência, né? Quando eu não aceito as mudanças, eu não abro a porta para as mudanças na minha vida, isso gera o bloqueio do fluxo de nossa energia vital, né? Gerando desconforto. Então isso eu tô apontando aqui para uma coisa bem física, né? Quando eu resisto a algo, meu corpo trava, meu corpo gera um desconforto e eu entro automaticamente no estado de defesa, que é o estado que a gente chama de luta ou fuga, né? Então, esse estado de luta ou fuga é o que gera a violência, né? Essa postura reativa, né? E é muito importante a gente entender isso, a gente tá consciente disso, né? Tá consciente disso, que isso existe, né? Que a gente tem isso, né? Primeira coisa é reconhecer a violência em nós. Ela tá em nós. A busca toda nossa aqui é olhar para dentro, né? Não apontar, porque se a gente for apontar para fora, tem muita violência fora rolando, mas entender
o que dentro de mim ainda manifesta esse padrão, né? Esse desconforto, ou seja, essa sensação de aperto, por isso que eu fiz vai ser relacionado ao chakra cardíaco essa aula, sensação de aperto, o medo, somado à interpretação da minha mente, gera atitudes reativas. Essas reações criam um karma negativo, chamei aqui de karma negativo. Se o indivíduo não se responsabiliza por seu destino e não busca curar suas dores e carências, sempre buscará um culpado externo, perpetuando o ciclo oprimido-opressor, que é o que a gente vê por aí, né? Aqui a nossa proposta que a gente tem é a comunicação sem violência, né? Então isso, a comunicação não violenta, né? Vocês devem ter ouvido falar dessa matéria, né? Dessa disciplina que foi difundida, né? No mundo todo. Mas isso, a busca disso, os Vedas falam disso há milênios, né? Como se comunicar não sem violência. Então, aqui a gente tem um desafio, né? Qual que é o desafio aqui? Não deixar de se expressar. Porque se eu não falar, se eu não comunicar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, pode ser danoso para mim. Eu posso gerar um acúmulo, e esse acúmulo pode somatizar pode me deixar estressado, pode me deixar doente mais para frente, né? Então, segurar, não expressar, não é um caminho, né? Por isso que é desafiador, né? Expressar de forma não reativa, ou seja, consciente. Então, esse é um exercício diário, que é um dar-se conta constante, buscando não diminuir o outro. Então, buscar não diminuir o outro, não querer ferir o outro, né? Mesmo que seja sutilmente. Então, às vezes a gente quer ferir sutilmente. Então, sempre entender, buscar compreender quais que são as reais motivações das minhas atitudes e palavras, né? Porque às vezes a gente, sei lá, às vezes a gente quer falar alguma coisa para alguém, mas na verdade, no fundo, a gente quer comunicar um desconforto nosso perante a atitude da pessoa. Só que, às vezes, a gente usa o discurso que quer ajudar a pessoa. Mas, na verdade, não. A gente só quer satisfazer o desconforto. Né? Não que seja errado, mas só pra gente ter essa percepção, né? Que acontece isso. E buscando considerar a opinião do outro. Ou seja, mesmo que não concorde, pelo menos considerar. Né? Não ficar preso à minha opinião, ao meu ponto de vista. Que é, um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Nunca a totalidade, né? Então essa aqui é uma história muito interessante, que é a história de um elefante, né? É uma história antiga, indiana, que é certa vez um rei, né, com o pessoal que anda com ele, eles foram andar, né, para peregrinar pelo reino, para ver o que está acontecendo. E eles chegaram num vilarejo onde só moravam pessoas cegas. Essas pessoas, elas todas eram engraçadas, né? Era um vilarejo que todo mundo era cego, todo mundo tinha deficiência visual, ninguém enxergava igual a gente. Na hora que ele foi dormir, né, um grupo de pessoas dessa aldeia que não enxergavam, eles foram olhar, né, as coisas que o rei tinha deixado lá. Eles foram olhar o elefante do rei, eles foram querer conhecer o elefante, né, que naquela época os reis andavam em elefantes. Então eles foram lá e cada cego tocou uma parte do elefante. Depois, no dia seguinte, eles foram descrever para o resto do vilarejo como que era, né, o veículo do rei. Um descreveu, é uma folha, ele é maleável, fino e mole como uma folha. Essa pessoa tinha tocado a orelha do elefante. Outro falou, não, eu não percebi isso, eu percebi, é como uma lança afiada, né, dura. Essa pessoa tinha tocado a presa. Outra pessoa falou, não, imagina, isso aqui é uma árvore, né, ele é uma árvore, parecia uma coisa grossa, né, eu até abracei, ela fica fincada no chão, né, é alta, nem consegui alcançar a altura, é uma árvore. Essa pessoa tinha alcançado a pata do elefante. Né? Todos falaram da mesma coisa, do mesmo animal, só que cada um tocou uma parte. Como eles não podiam ver a totalidade, cada um detectou, cada um descreveu da forma do ponto que tocou, do ponto que
teve a percepção. Então a gente acaba fazendo isso na vida, né? Às vezes a gente está discutindo com uma pessoa, às vezes os dois estão falando a mesma coisa, mas às vezes os dois estão apenas olhando por perspectivas diferentes. Então, um ponto de vista nunca é a totalidade, né? Então, isso já é uma coisa interessante para a gente refletir. Não precisa ficar se desgastando para provar nada para ninguém, né? Então, o que isso tem a ver com o chakra cardíaco? Né? O que isso tem a ver com o chakra cardíaco? A gente está finalizando aqui. Só fazer uma pausa aqui. Está finalizando o tempo da reunião.